Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos amigos. Aqui eu não sou doutora, eu sou a Silvia. Por um acaso, está fazendo a palestra na noite de hoje. Nós temos conversado muito e se não fosse a obrigação de ler, de estudar e de assistir as palestras aqui, eu teria muita dificuldade de entender o livro. E eu acho que todos nós sentimos essa mesma dificuldade. Então, eu tenho procurado ler, a maioria das vezes não entendo, leio o Boletim Espírita, que nos foi fornecido porque justamente a gente ia dar aula e precisava ter um pouquinho mais de compreensão de alguns temas. E depois da aula, normalmente eu volto a ler o livro para tirar algumas dúvidas. E eu acho que se vocês ainda tiverem dúvidas, levem-nas para nós, para que a gente até estude e possa retornar isso, talvez, né? Porque realmente são temas difíceis, que envolvem várias matérias, não só a médica, como, né, a engenharia, tudo, né, direito, astronomia, física. Então, nenhum de nós aqui sabe tudo. Então, aqui a gente só está para aprender, e o que eu não souber, eu vou procurar. Então, eu achei interessante esse tema ter sido escolhido, como a gente sabe, nada por acaso. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta muito da palavra, né, e gosta muito de se comunicar, e me serviu como uma bela lição, porque ela está atrelada a uma outra palavra que se chama responsabilidade. E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. E vai falar também de uma especialidade que, por um acaso, é a minha, que eu sou pneumologista, então vai falar de uma parte das vias aéreas, de como que funciona o nosso aparelho fonador. Bom, inicialmente, a gente tem a linguagem animal. E olha o que André Luiz fala no livro. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, que a gente teve semana passada com a doutora Eugênia, um princípio inteligente, ele sentiu que ele tinha que se comunicar com os semelhantes. Então, para isso, ele teve que criar a linguagem, surgindo assim entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Então, a gente está estudando o princípio inteligente desde o começo, desde que a gente era bactéria, desde que a gente era uma ameba, depois virou uma plantinha, virou um animal. E os animais, eles começam a sentir uma necessidade de se comunicar através de pequenas palavrinhas, fonemas, gritos. Para quê? Para passarem a impressão do que eles sentem no meio ambiente deles, como também para a própria defesa. Então a gente vai ver aqui os répteis, né, que silvam, a gente vai ter os batratos, que são os sapinhos que coacham, a gente vai ter a comunicação das aves, principalmente contra os predadores, eles se comunicam entre eles. Tudo bem, já foi. Vamos lá. Eles se comunicam entre eles por causa dos predadores, né? E aqui a gente vê um bichinho que a Fernanda falou muito pra gente, né? Que é um bichinho que faz duas coisas, que ele tem a capacidade de se camuflar e também do mimetismo. A camuflagem é quando você fica semelhante ao meio ambiente para que não te descubram. E o mimetismo é quando você se transforma numa outra coisa que não é você, para que também não te enxerguem, tá? Tudo bem? Oh, perdão. E aí a gente começa a ver a coisa ficando cada vez mais elaborada, à medida que os animais vão evoluindo na escala. Então a gente vai ter os lobos, uivando, gritando. A gente tem o exemplo do cavalo, que é bem bacana. Quem já não viu um cavalo dando risada? Quem já não viu um cavalo ficando meio bravo, meio empacado? Quem já não viu um cavalo bravo? Né? As expressões faciais do animal. A gente tem, em relação aos gatos, né? Quando eles ficam encolerizados e bravos, a gente também vê ruídos
vários tipos de ruídos que surgem desses bichos, até da própria galinha, quando ela bota ovo, ela faz uma interjeição, quando ela quer chamar os pintinhos para alimentar, ela também tem interjeições, quando ela pede socorro, né, ela também faz barulhinhos. E o que o André Luiz coloca, que o mais semelhante a nós é o cachorro, do ponto de vista vocal. Então, quando um cachorro ele está feliz ou infeliz, quando ele chora, seria mais semelhante ao que a gente conhece como a voz humana. Isso não quer dizer que seria o mais evoluído na cadeia evolutiva. Isso é uma coisa até que a gente estava discutindo, mas no livro ele coloca isso pra gente. Bom, então, à medida que a coisa foi crescendo, começaram a haver as chamadas intervenções espirituais, que sempre existiram, mas o princípio vital queria se comunicar. E ele precisava ter um aparelho fonador, um aparelho de comunicação, que ele pudesse emitir a palavra. Então, o que esses animais nessa escala evolutiva foram fazer? Criando uma consciência e informação que ia cumprindo o berço-túmulo, reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, até o momento que o chamado homem infraprimitivo, o perispírito desse homem, ele foi retido em regiões espaciais e recebeu então a assistência desses instrutores do espírito, que foram intervir nesse aparelho que a gente chama fono-articulatório, né? E assim a palavra articulada entrou num novo ciclo de progresso. Alguém sabe por que chama fono-articulatório? Bom, fono tem a ver com voz, com palavra, mas por que articulatório? Nós vamos estudar porque ele é um aparelho que, além de ter essa capacidade vocal, ele é uma articulação, formada por cartilagens, mas ele é um aparelho também articulatório. Então aqui a gente tem o que seria o sistema fonoarticular do homem. Isso aqui, imagina a cabecinha da gente cortada aqui no meio, tá? Então o que a gente vai ver? A laringe, que é o nosso órgão vocal, onde é que ela fica? Aqui, tá? Aqui seria a nossa língua, por onde entra o alimento. Ele passa para o esôfago. Então a gente pode ver que a língua, a faringe, que fica lá atrás da língua, ela passa atrás, aqui é o esôfago, atrás da laringe. Todo mundo consegue ver? E a laringe é um órgão que ela fica justamente em cima da traqueia. Então aqui tem uma outra imagem parecida com a anterior, aonde a gente pode ver a laringe, né? Aqui a gente vai ter a traqueia. Na região posterior a gente vai ter o esôfago, e aqui a traqueia ela se divide, brônquio do lado direito, brônquio do lado esquerdo, e a gente vai ter os pulmões. Deu para ter uma ideia de como que é o aparelho, como é que a gente é um pouquinho por dentro? Então o aparelho, boca, esôfago, faringe ficam posteriores. A laringe, a traqueia, os pulmões ficam na parte anterior, e o coração fica aqui no meio. Tá? Alguma pergunta? Aparelhinho simples, né, senhor? Oi? Aparelhinho simples, criado por acaso. Vai né? melhorar. Os nihilistas dizem que foi obra do acaso, né? Tá. Vai ficar mais bonito agora. Então, ó, a laringe, ele fala, fica acima da traqueia, adiante da faringe, como a gente viu, consubstanciada, ou seja, ela é formada por um esqueleto cartilaginoso, né? Então, é cartilagem, não é osso. É como se fosse o que a gente tem aqui na orelha, como a gente tem aqui no nariz. Isso é uma cartilagem, ela não chega a ser um músculo, pele, ela é uma cartilagem, quase não chega a ser um osso, mas ela é durinha. Ela tem algumas fibras, alguns ligamentos, né, e uma seleta formação de músculos que a gente vai ver, e que nas mãos sábias dos condutores espirituais, a maneira de um órgão precioso, entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço plástico, delicadas operações no curso dos séculos para que os músculos mencionados pudessem se fazer simétricos e para que se vinculem de maneira à produção fisiológica da voz. Olha que coisa mais linda, é como se fosse um instrumento, né?
um instrumento que iria tocar, não deixa de ser um instrumento de uma música, né? Que é a nossa voz. Então, que interessante, a laringe, a principal função dela realmente é a produção da voz, mas ela tem outras atividades. Então, aqui a gente vê o que acontece quando a gente respira ou enche o peito de ar. Isso aqui é a visão que a gente tem dessa estrutura compridinha, só que cortada nesse sentido e mostrada assim. Então aqui a gente vai ver a laringe e a gente vai ver, aqui são as duas cordinhas vocais. As cordas vocais se abrem, tá? E a laringe desce. Isso na nossa inspiração, como também quando a gente suga, por exemplo, um alimento. Já quando a gente vai deglutir ou quando a gente vai soltar o ar, ela sobe. Então vocês podem ver que as cordas vocais fecham, né? E a glote sobe, ou a laringe sobe. Por quê? Porque não pode entrar alimento enquanto a gente está comendo, né? Então tudo tem um motivo para acontecer e para realizar. E aqui ele fala também que a corda vocal, ou a laringe, né, que são as cordinhas vocais, elas têm uma musculatura e um tecido estratificado que tem uma pavimentação cilíndrica que é justamente para produzir esta ação sonora. Então ela foi construída desde o ponto de vista anatômico, como histopatológico, para que a voz pudesse sair da forma que sai. Bom, aí olha, coisa mais linda, né? Vocês não acham? Eu acho espetáculo. Pensa bem. Isso aqui é o que a gente está vendo, mas só do ponto de vista, como eu falei para vocês, do aparelho articular, tá? Então isso aqui é o pescocinho da gente. Oh meu Deus, desculpa. Estou acostumada ainda com o aparelho. Então isso aqui, ó, os homens têm bem evidente que é o pomo de Adão, tá? Aqui a gente já tem o começo da traqueia. Bem no pomo de Adão é onde a gente tem a nossa laringe. Acima a gente tem um ossinho que chama o ossinho hioide, tá? Em que ela vai se ligar do ponto de vista superior, tá? Aqui nós temos esse corte para a gente poder enxergar. E aqui seria como se fosse já um anel da traqueia, que seria esse aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui já é a traqueia. O que é essa cartilagem aqui? A cartilagem cricoidea, tá? Ela é um anel modificado da traqueia, porque ele não poderia ser tão duro como a nossa traqueia é. Ele é um pouquinho mais móvel, tá? Além dessa cartilagem, a gente vai ter outras musculaturas, que são aqueles pequenos músculos que ele comenta que tem que ser simétricos e mantidos de uma maneira que o som possa sair adequado. A gente vai ter as duas aritenoides, que são essas duas, são protuberâncias que a gente tem, que internamente sai o ligamento vocal, que seria a corda vocal verdadeira, e externamente a gente tem uma musculatura, tá? O interessante é que o único músculo que não é bilateral é esse. A gente vê que tem de um lado, não tem do outro. A maioria dos músculos, se a gente olhar, tudo que está rachuradinho assim, é músculo. Você vê que eles são todos pareadinhos, né? Exceto por este músculo aqui. Isso tem à sua frente a tireoide, que seria uma cartilagem tireoide e a própria tireoide. E acima tem aquele ossinho que a gente falou para vocês, que é o hioide. Então isso faz com que a nossa corda vocal, aquela estrutura vocal, possa ser acoplada nesse local e funcionar adequadamente, tá? Aqui é uma visão que seria de perfil, enquanto que isso é uma olhando por cima, tá? Então aqui a gente tem novamente aquilo que a gente conversou, que são as pregas vocais, né? As pregas vocais verdadeiras, né? A gente tem as pregas vocais falsas, que na verdade elas ajudam quando você tem que fechar e quando você tem que abrir. Elas ajudam nesse movimento de abertura e de fechamento, quando tem que abrir e quando tem que fechar, tá? E aqui seria só um desenho, esse aqui do lado, e aqui a gente tem na inspiração e na expiração.
E aqui a mesma coisa, né? Na respiração, ou seja, quando o indivíduo inspira, né? E ninguém consegue falar e a corda vocal está aberta. Alguém já tentou falar respirando? É interessante isso, né? A gente só consegue falar aprendendo a respiração. Tanto que tem pessoas que falam muito, muito rápido e conseguem manter, né, sem respirar muito tempo, mas é difícil, né? Porque você tem que respirar para poder falar, né? Senão você não consegue. Mas é uma coisa tão automática e funciona de uma maneira tão precisa que a gente às vezes não sente, mas às vezes a gente sente falta de ar, de falar muito. Porque realmente parou de respirar, né? Você fica em apneia, né? Mas é interessante. Bom, então, aí vamos para a linguagem convencional. Olha só que coisa mais maravilhosa que a gente tem. Todas essas estruturas são responsáveis pela nossa fala. Não só a laringe, né? A gente tem estruturas ativas, estruturas passivas. Todas elas vão ter participação enquanto a gente fala. Então, a gente vai ter desde estruturas que eles chamam de estogmáticas, palavra difícil, mas são relacionados à nossa digestão. Então, a gente tem alguns órgãos que são do aparelho digestivo, alguns órgãos que são do aparelho fonoarticular, como a gente também tem até o próprio pulmão agindo aí, também como um agente, né, ajudando na produção da voz. Então, a gente vai ver aqui que a gente vai ter a língua, né, a laringe, os pulmões, ossos, a gente vai ter a mandíbula, as bochechas, os lábios, as próprias pregas vocais, né? Tem os músculos respiratórios, tem os músculos da laringe, os músculos da língua, o palato mole, que fica na boca, lá atrás, pertinho da faringe, onde a gente tem aquela campainha, tá? Os músculos faciais, os músculos que levantam a mandíbula, a gente vai ter o nariz, né, o septo nasal, a própria faringe, o próprio palato duro, a cavidade nasal, a cavidade oral e os dentes. Ou seja, tudo isso para produzir a voz. E isso faz com que também a gente reflita, porque cada um tem um tipo de voz, né? Olha que interessante, dependendo do tipo de mandíbula, dependendo do tipo de língua, dependendo da forma que é estruturada, a gente vai ter diferentes sons, né? E por que um canta melhor, outro canta pior, e etc. Né? Então é bem interessante o quanto eles trabalharam para fazer isso pra gente. Bom, então tudo isso acontece para quê? Para que a gente produza a voz. Então como é que o negócio começa? Né? A gente começa aqui, ó. Pulmãozinho, respira, 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 respira. Junto com a estrutura fonoarticulatória que a gente já viu, que seria aquele aparelho articular. Isso tudo vai produzir o que a gente chama de uma energia aerodinâmica durante a fase que a gente solta o ar. Isso vai transformar essa energia aerodinâmica numa energia acústica, que sofre a ação do quê? Dos componentes musculares e da própria prega vocal, né? Da própria corda vocal. Vai sofrer influência das estruturas acima da glote, acima da laringe, e que vai converter a voz em ressonância, que vai para dentro da boca, que sofre a ação de vários, que a gente já viu, que é a própria faringe, a língua, o lábio, a mandíbula, a bochecha, e aí a gente fala. Eu consegui falar tudo sem respirar. Só na expiração. Mas é tudo, né? Eu achei muito legal. Rever tudo isso daí. E aí a gente tem aqui só um resuminho, né, da fisiologia da voz. Tem vários tipos de voz, depois quem se interessar, voz pelo nariz, voz pela boca, mas que não é o nosso objetivo aqui, é apenas aprender que tudo isso foi construído para que o homem pudesse se comunicar, né? E a produção deste aparelho. Bom, aí a gente começou a falar, gente. Pra que serviu isso, hein? Foi bom ou foi ruim pra gente? O que vocês acham? Foi bom. Acho que foi bom? Acho que foi ruim. Vamos lá. Então, olha lá. O homem já tinha adquirido o quê? Aqueles gritinhos, aquela mímica, a mesma coisa que os animais têm em relação ao seu dono, né?
amparado pelos sábios tutores, ele começa a entender como é que é o mecanismo das palavras, como é que ele tem que emitir os sons, né? Então foi a partir do Homo erectus, que é esse aqui, que se origina uma coisa chamada mente. Até então não se falava em mente, lembra disso? A força vai se originar na mente. Quer dizer, a força não está nos órgãos articulares. Tem algo que a gente já estudou, né, que atua, que é a nossa mente, nos aparelhos fonoarticulatórios e que vão dar condição para que o homem adquira a conquista da linguagem. E assim ele começa a se comunicar, emitir sons, trocar aprendizagem, né, facilitando assim a comunicação do homem. Ele começa a perceber que ele precisa se reunir para poder viver mais, para poder caçar, para poder ter alimento, para poder cuidar da prole. Por enquanto tá bom. Aí eu achei bem bacana colocar aqui no meio, não está no livro, mas quem disse foi Emmanuel, do livro Fonte Viva, pelo nosso Chico. O que Emmanuel fala da linguagem convencional? Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. A palavra é o canal do eu. Pela válvula da língua, as nossas paixões explodem ou as nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. A linguagem, ao nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: a expressão, a maneira e a voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis a perder as nossas melhores oportunidades de entendimento e elevação. Às vezes ficar quieto é melhor, né? Então foi uma situação interessante aqui. Inicialmente para o homem foi muito bom, mas para o homem moderno a gente precisa refletir bastante sobre isso. E é o que o capítulo vem trazer para a gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Bom. Aí o que acontece? Né? Com o exercício incessante da palavra e a energia do homem primitivo, a energia mental, ele obrigatoriamente ele tem que se desenvolver, né? Ele vai adquirindo essa elasticidade, ele começa a ter uma expansão do pensamento, né? E aí ele começa a ter o que a gente chama aqui no livro de consciências encarnadas e desencarnadas. Ora encarnado, ora encarnado. Inclusive o colega que escreve no Boletim Espírita, ele interroga, isso não é de André Luiz. Será que aqui já começaram as manifestações mediúnicas e as obsessões? Não sei. Se seria já um momento para a gente ter esse tipo de abordagem, porque, pelo que eu entendi no livro, até então o homem dormia e ele ficava do lado do corpo dele, né? Agora, ele é levado, todas as vezes que ele dorme, pelas entidades espirituais, pelos gênios, né? Pelos sábios do mundo espiritual, e ele é orientado no sono a como deve proceder, como deve falar, ele deve ter aulas, ele é conduzido, porque ele ainda não sabe utilizar esse aparelho, ele não sabe para que esse aparelho serve, né? E ao mesmo tempo vão ocorrendo encarnes, desencarnes, e a gente sabe, devem ter havido conflitos naquela época entre as pessoas. Será que já neste momento as obsessões puderam começar a ocorrer? É um questionamento que o colega do boletim coloca pra gente. Alguém quer comentar? E a própria inteligência divina, né, ela convida o homem ao despertamento da responsabilidade, né? Tipo, o que você está fazendo aí? E começa a questionar o homem, né? Para que você acha que você está aí? Para que você acha que você está fazendo na Terra, né? Qual que é o seu objetivo de estar aí? A própria providência divina, né, vai questionando a respeito do como que o homem deveria conduzir essa jornada, que essa resposta teria que vir dele mesmo, a partir dos próprios pensamentos que ele tem, né?
E anteriormente o homem pensava parecido com os animais, ele tinha que se defender, então eram pensamentos fragmentários, né? Ele só pensava em se defender, em fugir, comer. Agora não, ele consegue formar algumas ideias. E a partir disso, esse pensamento que eles chamam de pensamento contínuo, vocês estão enxergando? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Um pouco. Então o que acontece? O homem começa a pensar muito e ele não consegue achar muitas explicações. E ele tem uma coisa que eles chamam de meditação compulsória, ou seja, ele tem que meditar sobre os problemas da vida, não sabendo para quem que ele vai dividir aquilo. Então isso começa a atormentar a vida do homem. A partir do momento que ele começa a ter ideias na cabeça que nem ele sabe para que elas servem, né? Isso para o homem, para essa fase evolutiva dele, deve ter causado muita dificuldade, né? E aí ele começa a exteriorizar inconscientemente, né? Com as suas próprias ideias, deixando para trás assim essa questão da carne, né? Junto ao sono, ele consegue essas instruções que vêm diretamente do plano espiritual. E o continuismo da ideia consciente acende então a luz da memória sobre o automatismo, porque até então, acho que foi Maida que deu aula pra gente, né? Nós tínhamos uma ação baseada no automatismo, como os próprios animais. Estou acostumada a fazer aquilo, vou fazendo. Agora eu falo assim, mas será que eu preciso fazer aquilo também? Eu podia fazer diferente, porque ele tem a memória. Antes ele não tinha a memória. Além dele ter a construção da palavra, a construção do pensamento, ele passa a ter a construção da memória. E assim vai. Ele começa a se questionar sobre a existência, né? Ele começa a ter ansiedade. Ele começa a agir por intuição, né? A intuição começa a aparecer. Aí começam a aparecer os líderes, né? Dentro dos grupos, aqueles que comandam, aqueles que designam, aqueles que falam, não, tantos vão para casa, tantos vão proteger a família, tantos... Então, vai haver uma organização a partir da intuição, puramente, né? E com essa maneira primitiva, o homem ele vai sendo apoiado, apesar de ser um amor egoísta, pela visão da família. Então a gente já tem essa coisa da família e da prole desde muito cedo. Porque ele começa a entender que antes ele olhava e todos eram iguais. Agora ele começa a refletir que aquela é a companheira dele, a companheira tem os filhos pertencem à família dele, e ele tem que proteger, ou ele tem que cuidar dessa família, né? Ou daqueles que estão mais próximos a ele, ou que vivem junto com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai ser questionado pela perda dessas pessoas, né? O que antes para ele não importava, porque era todo mundo a mesma coisa, o que importava era a sobrevivência dele, ele começa a tomar conta dele e de quem está ao lado dele. Ele tem responsabilidades sobre aqueles que estão sob o comando dele. E ele começa a perceber que ele não pode mais agir como os animais, né? Pelos apetites furiosos herdados pelos animais. Ele precisa raciocinar, ele precisa ponderar, ele precisa refletir e ver o que é melhor para ele, pelo menos no momento que ele está vivendo. E assim vai a luta evolutiva. E aos poucos, né, a própria inteligência divina, ela vai desmamando a gente, ela vai falando assim, não, agora vocês têm que seguir por vocês, você já tem condição de conversar, você já tem condição de aprender, você já tem condição de trocar ideia, vocês já podem refletir. Então eles começam a libertar o homem disso, responsabilizando assim o homem pelas coisas que acontecem na vida dele, né? E a criatura, então, ela vai perdendo aos poucos essa tutela dos mentores, né? E começa a estabelecer as suas próprias diretrizes de vida,
que seria o que a gente chamaria de ideia moral da vida, né? E aí começa algumas frases que ele coloca, né? Que a partir do momento que existe o sol, a chuva, a lua, ele começa a falar assim, mas eu devo ter algum criador que me pôs aqui, né? Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, ele sofre com os filhinhos, com as doenças, com a perda da família, com a constituição familiar. Ele começa a se questionar dos porquês que ele está ali, o que está acontecendo, por que ele é diferente dos animais, por que ele tem que ter ações superiores às dos animais ou diferentes das dos animais. Ele passa a perceber que sozinho ele não consegue, ele se vê melhor junto do que sozinho, constituindo tribos e assim por diante. E daí começa a responsabilidade, né, gente? Aí, nesse momento, até então, a gente era basicamente um animal como todos os outros, tutelados pela corrente espiritual, e agora ele começa aos poucos a refletir que existe talvez um Criador, que a gente chama de Deus, o que vai dar origem à religião. Ele começa a fazer bastante perguntas sobre a vida dele, que vai dar origem à filosofia. Ele começa a fazer experiências, né? Vamos lá. Como é que faz? É melhor usar uma roda quadrada ou uma roda redonda? Né? Ele vai começando a criar ciência. Ele vai também aprendendo sobre o instinto de solidariedade. Ele começa a fazer as bases de amor. Aí ele tem sede de beleza e de conforto. Isso faz com que se inspirem as artes e a indústria, né? Ao mesmo tempo, ele vai questionar sobre a morte. Por que a morte, né? E vai sofrer muito com a morte. Então a gente vê nesse momento que é um homem muito atormentado. E sozinho, vamos dizer assim, à medida que os nossos, as entidades espirituais vão deixando que ele prossiga, ele precisa responder essas perguntas. E aí ele começa a reconhecer que ele é frágil diante de tudo isso, diante de Deus, diante do seu Pai Criador. E assim o princípio da responsabilidade nasceu. Então a gente vê que a partir do momento que se criou a palavra, a responsabilidade foi atrelada a ela. E ela é assim para nós até hoje. Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, é bem até engraçado, mas eu vim do berço espírita. Meu pai começou a ler o Livro dos Espíritos em 1952, ele tinha 19 anos. Ele começou a namorar minha mãe. E eles são grandes estudiosos e tudo, e eu compartilhei essa aula com minha mamãe, que tem 84 anos. E ela é professora de inglês, e ela me deu essa frase. E falou, essa frase é a cara da sua aula. Então, em homenagem à mamãe Elisete e papai Nelson, a frase está aí, ó. Está em inglês porque mamãe é professora de inglês, mas vamos traduzir. O primeiro humano, o pai. O primeiro humano que lançou ou que proferiu um insulto ao invés de uma pedra foi que realmente fundou a civilização. E aí a gente vê aqui, né, o homem da caverna falando com o Freud, ó, foi Sigmund Freud falou. Vocês lembram Freud? Olha aqui, ó, então, na verdade, a civilização começou a partir daí, quando a gente começou a falar, começou a pensar, começou a raciocinar, começou a interagir um com os outros. Eu trouxe aqui para finalizar, e se desse tempo, na verdade eu quero ler para vocês, porque aqui não está aparecendo muito bem. Será que a gente apagando? Não. Eu trouxe algumas palavras que eu achei bem interessantes, que são de Leon Denis, desculpa que eu não consegui focar direitinho, mas que fala sobre o livre-arbítrio e fala sobre a palavra e sobre a responsabilidade. Então, para que a gente reflita um pouco antes de falar.
A liberdade é a condição necessária da alma humana que sem ela não poderia continuar o seu destino. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam a sua elevação, e a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientais. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da personalidade e da consciência que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora da reencarnação. Escolhemos a qual família iremos pertencer. Certo meio social, aonde de antemão já sabemos quais as provações que nos aguardam, mas compreendemos igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver as nossas qualidades, curar nossos defeitos e despir os nossos preconceitos e vícios. Então eu acho que foi essa palavra, né? Foi essa ação do pensamento contínuo que nos capacitaram a desenvolvermos do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e do ponto de vista espiritual. Eu achei muito interessante essa questão do momento em que a gente exerce de maneira maior o nosso livre-arbítrio, que é justamente no momento em que reencarnamos, em que pedimos a Deus, com as nossas palavras, o nosso perispírito, que a gente ainda tem um perispírito bem grande lá e forte, né? A gente não é espírito angélico, está muito longe disso. A gente pede e implora para que a gente esteja aqui nesse momento, nessa hora, com as nossas famílias, com as nossas dificuldades, com os nossos trabalhos, mas também nos transformando em pessoas melhores. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo tão quietinho. Gente, pode falar. Do Leon Denis que você falou, de que livro as palavras que você Então, na verdade, existe o próprio livro do Leon Denis, mas eu acabei pegando de um, eu posso depois até ter aqui. Depois eu vou tentar escurecer essas, porque isso vai ser passado, mas tem aqui da onde foi. Eu tirei de um livro da Federação Espírita Brasileira, que são livros que eles ensinam sobre, e essa citação estava lá, falando sobre isso. É muito interessante. Vale a pena refletir sobre as frases. Depois eu vou escurecer essas. Não vi que estava tão clarinho. Olha, tem uma frase aqui do Leon Denis. O senhor não quer falar aqui? O senhor não quer vir aqui pertinho? Porque aqui eu não vou conseguir chegar aí. Todo mundo, a maioria do espírito conhece. Do Enil, o microfone. O espírito dorme na pedra, sonha-se no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. E tem aquela outra também que ele lançou sobre a moral. Tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus e por lei a caridade. Quer dizer, ele demonstrou que é um espírito bastante avançado. Agora, eu já até falei com Maida hoje, que eu vou ver se as minhas netas pegam no internet, a apostilha de tudo isso, porque esse livro não é fácil. Esse livro o próprio Herculano Pires disse que é uma obra mais difícil do Espiritismo. Isso dito pelo Herculano Pires. Obrigado pela atenção.
Eu achei bacana, né? Quer dizer, o princípio inteligente desperta no humano. Muito bom essa frase. Né? Ou seja, foi aí que nós despertamos para a nossa realidade. Então, foi bom e não foi bom a palavra. Foi bom, claro que foi, porque a gente está aqui para evoluir, né? Para ser angélico. Mas, como disse a Fernanda, nós estamos para Deus como as amebas estão para nós. Então, a gente tem um caminho a percorrer. E estamos aqui para chegar nele, né? Silvia, aí é aquela questão. Jesus nos advertiu, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Né? Agora, tecnicamente, daí é bom, hipoteticamente, melhor ainda, hipoteticamente, nós podemos então dizer que o livre-arbítrio começou com o homem de Neandertal. Perfeito. Né? Porque os sapiens sapiens vêm depois com capelinos, tá? Mas aqui os da terra mesmo, o livre-arbítrio passou a partir do homem de Neandertal que tinha um pensamento a partir contínuo. do pensamento contínuo da responsabilidade, o livre-arbítrio está atrelado. Então, assim, eu achei que encaixou o Leondini perfeitamente, junto com a palavra e a responsabilidade do livre-arbítrio. E o objetivo da gente existir? O objetivo que Deus existe e porque Ele criou todo esse mecanismo, criando o espírito simples e ignorante, passando por toda essa reforma. Nós vamos buscar uma resposta disso um dia, talvez no planetário. Acho que a resposta virá dia a dia. Da mesma maneira que a ameba não entendia como é que o aparelho fonoarticulatório, veja bem, se eu falasse para a ameba, que é aquele ser unicelular, olha, eu vou explicar para você como é que funciona o aparelho fonoarticulatório. Ela não ia entender. Hoje todo mundo entendeu alguma coisa, vai, gente? Deu para entender, né? Musculozinho, cartilagem, prega vocal. Então, de repente, nós somos uma ameba diante de todas essas respostas. Nem que Deus quisesse falar, a gente não ia entender. Tem que ser bem. Então, a gente está aqui gradativamente aprendendo. Esse livro, quando foi lançado, talvez poucos tenham entendido. Nós hoje estamos tentando entender um pouco mais. Né? Então, assim, talvez seja isso. Não tem que aceitar. Sabe? Somos amebas diante da divindade. Obrigada. Agora, avisos, pessoal, calma. Tem um muito importante que... Tá tudo bem? Estão me ouvindo aí? Não? Agora, alô? Não? Agora sim, muito bem. Um aviso muito importante. Eis que chega a vencedora da joia. Doutora Beth ali.